de volta e hoje para falar sobre perda de memória, confusão mental ou névoa cerebral. Para falar sobre esse assunto que vem impactando a vida das pessoas, nós vamos conversar com o Dr. Samuel Saul, ele que é neurocirurgião. Tudo bem, Dr. Samuel? Tudo bom. Muito obrigada por nos receber aqui e falar sobre um tema, doutor, muito importante que vem impactando a vida das pessoas, não é mesmo? É isso mesmo. O prazer é meu, né, estar aqui. E sim, é uma doença cada vez mais em pauta, né? Um assunto mais em pauta e mais frequente e mais notado atualmente pelas pessoas. Então, é importante sim que a população em geral saiba sobre esses sintomas e doenças. Vamos começar esclarecendo então para o nosso público, doutor, o que é realmente a confusão, né, mental? A confusão mental, ela é um estado que atrapalha a pessoa e a pessoa ela acaba tendo problemas para realizar o dia a dia dela, como desorientação, pode ser espacial, pode ser temporal, a pessoa não sabe que dia que está, não sabe em que local que está, mas também pode ter outras alterações, né? Como, por exemplo, dificuldade para o raciocínio, dificuldade para se lembrar das coisas. Então, são todos esse conjunto de sintomas que podem, se for o suficiente para afetar a pessoa, daí a gente pode caracterizar como confusão mental. Quais são, doutor, os primeiros sintomas para que as pessoas fiquem em alerta? A confusão, eu acho que dá para ser mais encarada como um sintoma do que como uma doença em si, né? Então, o importante é bater o olho na confusão, ver se é alguma coisa normal. Então, por exemplo, se a pessoa faz o uso de alguma droga, de álcool, por exemplo, e fica confusa, não é algo que a gente vai pensar que tem alguma doença escondida. Agora, se a pessoa começa a ter de forma progressiva ou com a idade não compatível, né? Então, muito jovens começam a ter problemas de memória. E os problemas de memória, eles são muito comuns que sejam afetados por conta de falta de sono, por conta de estresse, de doenças psiquiátricas como depressão. Mas se começar num nível em que, por exemplo, a pessoa esquece uma panela no fogo ligada, colocando em risco, principalmente nos mais jovens, deve ser encarado como um sinal de alarme, não é normal, deve ter alguma coisa a mais que esteja causando a confusão mental. Ou seja, então aí é preocupante, né? Aí são alguns sinais que realmente deixa de ser uma coisa cotidiana e você tem que dar uma atenção especial para isso. Exatamente. E é importante passar com o médico, porque a gente já viu que os termos, né, e a definição das coisas, elas são meio abrangentes, né? Então é preciso mesmo essa parte humana de sentar, ouvir, tentar ver o que é normal, o que não é normal, né? Do que não vai ter nenhum exame que vai determinar para a pessoa, se a pessoa está confusa, vamos colocar numa máquina de ressonância e vai sair a confusão, não vai sair. Então precisa mesmo da avaliação médica. É sentar com o médico, contar o que está acontecendo e escutar, né, para que os dois tenham uma linha de tratamento, é isso? Exatamente. E para determinar se é normal, se não é, e não sendo normal, tem tratamento ou não tem, qual é o risco envolvido, se tem alguma doença associada. Então, por exemplo, tem o exemplo dos delírios, né? Eles são estados confusionais agudos, ou seja, do momento, e eles podem ser secundários a outros problemas. Então, um exemplo é o idoso internado com infecção de urina e durante a infecção fica com um estado confusional, começa podendo até enxergar coisas, né? Isso daí ele não é a doença em si, mas ele mostra que tem alguma coisa que está afetando o cérebro temporariamente e tratando a infecção, muitas vezes volta ao normal esse estado confusional. Então toda essa avaliação ela acaba tendo que passar mesmo pelo raciocínio médico, né, para tentar determinar o que é só a confusão, o que é secundário a alguma outra doença. Até porque existem dois tipos, né, doutora, de confusão também, que leva aí às doenças, crônica e aguda, é isso? Isso mesmo. E os quadros confusionais agudos, né, eles normalmente estão relacionados a essa situação que eu falei, que a gente na medicina chama de delirium, com M no final, né? Que são
normalmente temporários, que são normalmente reversíveis e que estão associados a outro problema, porque ele acontece meio que de forma abrupta, né? Já os quadros crônicos, eles estão mais associados com os quadros demenciais, né? Então, o grande famoso, o Alzheimer, né? E normalmente eles são progressivos devagarzinho e vai piorando com o passar do tempo. E aí tem aquela parte importante das crônicas, né? Que é separar, que isso daí é uma das funções do neurocirurgião ou do neurologista quando estiver avaliando o paciente, que é separar as causas reversíveis de demência, né? Porque muitas vezes a pessoa é taxada como tendo, por exemplo, um Alzheimer e que vai evoluir e que não tenha reversão, né, para o começo da doença, e aí vai ver tem alguma outra doença associada, um hematoma subdural, às vezes hidrocefalia de pressão normal, são causas que são potencialmente tratáveis com uma cirurgia e que vai reverter e a pessoa pode voltar ao normal. Isso é muito importante que as pessoas saibam, né? E tenham esse conhecimento realmente, que existe tratamento, que você explicando, que o especialista vai estar junto com você analisando, vendo tudo isso e pode até reverter essa situação. Então não se acostume, não deixe para frente, vá até um especialista, procure ajuda, com certeza você vai ter mais saúde e mais qualidade de vida. Doutor, nós estamos falando bastante de idosos, né? Mas hoje também a confusão mental atinge muito os jovens, inclusive? Realmente começou a ser mais notado entre as pessoas mais novas esse quadro de confusão, né? E a confusão, às vezes, ela vem numa forma mais leve, em que não necessariamente se determina com uma confusão. Então a pessoa sabe onde ela está, ela sabe em que local que ela está, ela consegue fazer as atividades, mas não com uma performance que ela gostaria, né? Então, um termo que tem sido usado bastante recentemente é o brain fog, que é a névoa cerebral, né? E isso daí ele serve para descrever aquela sensação de estar meio avoado, de ter uma névoa na mente, né? Mas você consegue fazer as coisas, mas não com a performance que você gostaria. Então, por exemplo, vai jogar xadrez, acaba tendo uma piora no desempenho do xadrez, mas consegue jogar o xadrez. É alguma coisa que precisaria de um raciocínio, de uma atenção elevada, né? Então a diminuição da atenção, a diminuição da memória em graus pequenos, né? Acabam descrevendo isso daí que veio bastante à tona até por conta do Covid, né? Porque o Covid, depois que teve isso, muita gente começou a falar que o cérebro não voltou ao normal, ficou muito tempo, às vezes meses, né, para voltar ao normal, se sentindo meio avoado, mas é até difícil caracterizar, né, falar, mas o que você não está conseguindo fazer? Não, eu consigo fazer, mas eu estou meio avoado, sabe? Esses sintomas mais leves, eles acabaram vindo mais à tona, principalmente nos mais jovens, por conta disso, né? E aí a gente ainda não sabe, né, se o Covid causou isso daí, como que é a forma que causou, se ele fez alguma inflamação no cérebro, ou se foi consequência, por exemplo, das pessoas terem mudado a vida drasticamente, ficar em casa, ter medidas de proteção, trabalhar mais com home office. Então, ainda é uma área de pesquisa ativa, né? Mas foi uma coisa que acabou aumentando mesmo o interesse, né, da população em geral por conta desses sintomas. Ou seja, em todas as idades, no jovem ou no idoso, é realmente muito chato, constrangedor, baixa a autoestima dos pacientes, né, doutor? Porque nos jovens, né, tudo aí que eles têm que viver, está num momento muito importante de faculdade, de trabalho, nos idosos também, de estar ali aproveitando no esporte, em viagens, e ter uns sintomas como esses, né, doutor, atrapalha realmente toda a vida dos pacientes. Com certeza, ainda mais para os jovens que é exigido, né, que tem uma alta produtividade durante essa fase da idade, né, tanto os adultos jovens tentando conseguir melhorar o futuro entrando numa universidade e tal, quanto os adultos um pouco mais velhos que já estão com o emprego estabelecido, mas que são exigidos que tenham uma produtividade alta, né? Sim. Então qualquer coisa que possa afetar, então a pessoa acaba tendo muitos dias que não está produtivo e alguns dias que está produtivo, né? Isso daí acaba afetando o desempenho, pode até afetar o emprego da pessoa. Então realmente
é um assunto bem importante, isso daí. Dentre as causas, né, desse estado, né, confusional, que aí vai ser investigado pelo médico durante a consulta, um dos campeões é o sono, quando o sono não está adequado. Então a pessoa não consegue, por alguma razão, dormir no horário certo, dormir a quantidade certa de horas, né? E essa quantidade varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que com 4 horas de sono ficam ótimas, tem pessoas que com 12 horas precisam, né? Então, ajustar isso daí é uma das grandes... Então, a insônia, né, ela está muito relacionada com essa confusão, com essa dificuldade da piora do desempenho, né? Essa sensação de ficar meio avoado. Doutor, então nós estamos falando aqui também de que, né, temos notícias boas aí, questão que tem tratamento e é reversível muitos dos casos, né, doutor? Como o doutor mesmo disse. Agora nos dê uma outra notícia boa, doutor. A gente tem como prevenir, na verdade, todos esses sintomas dessa doença? A parte de prevenção, ela não tem um respaldo muito forte na literatura, né? Existem várias coisas que a gente considera saudável hoje em dia, então exercitar a mente, fazer, por exemplo, recomendar para os idosos que façam problemas que trabalhem o raciocínio, a memória, né? E exercitar, o exercício físico também, então tudo isso daí ele está, de uma certa forma, citado na literatura, mas a evidência, né, o nível da evidência, ela não é tão forte a ponto se a pessoa tiver uma saúde boa do ponto de vista de exercício físico, por exemplo, ela não vai desenvolver uma demência. Não, isso infelizmente a gente ainda não atingiu, não achou alguma coisa que consiga prevenir a maioria das doenças nas pessoas, né? Mas reduzir a chance, porque tem sempre como é multifatorial, né? Como as demências, elas acontecem por várias coisas ao mesmo tempo, então às vezes, fazendo uma medida que espalhar para a população inteira, às vezes você vai conseguir prevenir que alguns grupos específicos desenvolvam a demência, né? E mais uma vez, lembrando também do sono, né, doutor? A importância de se dormir bem e também saber o quanto tempo realmente para você é suficiente. Exatamente. Doutor, muito obrigada por todos os seus esclarecimentos aí no nosso programa. Adorei o nosso bate-papo, foi muito informativo, informou de uma forma muito clara. Tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas, os jovens, os idosos a terem mais qualidade de vida. O prazer é meu e esse serviço para a população de passar informações para que as pessoas elas consigam prevenir as doenças, ele é muito importante. E agradeço a vocês essa oportunidade e esse serviço prestado à população também. Muito obrigada, doutor. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. Samuel Saul, ele é neurocirurgião e nós vamos disponibilizar também as redes sociais dele para que vocês tenham mais acesso e tenham mais informação.